As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da aviação civil no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio dos aeroportos brasileiros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Rafael Santos e eu trabalho como comissário de bordo há 15 anos na aviação comercial brasileira. Durante toda a minha carreira, voei para todos os destinos nacionais imagináveis, desde voos curtos entre capitais até rotas longas para o interior da Amazônia. Atendi milhares de passageiros, lidei com situações de emergência, tempestades severas, problemas técnicos e todo tipo de intercorrência que vocês podem imaginar numa cabine de avião. Pensei que já tinha visto de tudo na aviação até aquela noite de quinta-feira em novembro do ano passado, quando aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre voos noturnos e sobre o que realmente pode acontecer a 40 mil pés de altitude, longe de qualquer possibilidade de explicação racional. Era o voo noturno das 23h15 saindo de São Paulo com destino a Manaus, uma rota que eu conhecia muito bem, porque voava nela pelo menos 2 vezes por mês. O Airbus A320 estava com 160 passageiros a bordo, uma ocupação normal para aquele horário e destino. A tripulação era composta por mim, pela comissária Carla Mendes, que trabalhava comigo há mais de 5 anos, e pelo comissário-chefe, Paulo Roberto, um veterano de 20 anos na aviação. O embarque transcorreu normalmente. Os passageiros eram o perfil típico daquela rota: empresários voltando de reuniões em São Paulo, famílias visitando parentes em Manaus, alguns turistas interessados na Amazônia. Nada fora do comum. Fizemos as verificações de segurança padrão, conferimos se todos estavam com os cintos afivelados, demonstramos os procedimentos de emergência e o avião decolou pontualmente às 23h15. Durante a primeira hora de voo, tudo correu perfeitamente normal. Servimos o lanche noturno, oferecemos bebidas aos passageiros que ainda estavam acordados. Ajudamos algumas pessoas a encontrar travesseiros e cobertores. A maioria dos passageiros havia adormecido logo após o serviço de bordo, como era típico em voos noturnos de longa duração. Por volta da 00:30, eu estava fazendo uma ronda de rotina pela cabine quando notei algo que me chamou a atenção. Na poltrona 23A, do lado da janela, havia um passageiro que eu não me lembrava de ter visto durante o embarque ou durante o serviço de lanche. Era um homem de aproximadamente 60 anos, vestindo um terno escuro bem elegante, cabelos grisalhos penteados para trás, aparência muito distinta e memorável. O estranho era que eu tinha uma memória excelente para rostos de passageiros, especialmente em voos noturnos onde o número de pessoas é menor, e conseguimos prestar mais atenção individual. Mas aquele homem parecia ter aparecido do nada na cabine. Pensei inicialmente que talvez ele tivesse estado no banheiro durante o serviço de bordo, e por isso não o tinha notado antes. Me aproximei dele para verificar se precisava de alguma coisa. Estava acordado, olhando pela janela da aeronave, muito quieto e aparentemente tranquilo. Quando perguntei se ele gostaria de alguma bebida ou se estava confortável, ele se virou para mim e sorriu de forma muito gentil. Tinha olhos muito claros, quase transparentes e uma voz extremamente calma e educada. Ele me agradeceu pela atenção, disse que estava muito bem e comentou que adorava voos noturnos porque gostava de observar as luzes das cidades lá embaixo. Conversa absolutamente normal, nada que indicasse qualquer coisa estranha, mas havia algo na presença dele que me deixava levemente desconfortável, uma sensação que eu não conseguia explicar racionalmente. Continuei minha ronda e voltei para a galley, onde encontrei Carla preparando café para alguns passageiros que ainda estavam acordados. Comentei com ela sobre o passageiro da poltrona 23A, perguntando se ela se lembrava dele do embarque. Carla me olhou com uma expressão confusa e disse que não havia ninguém naquela poltrona. Achei que ela tinha se confundido, então sugeri que fôssemos juntos verificar. Caminhamos até a fileira 23 e realmente havia o homem de terno sentado na poltrona A, exatamente como eu havia visto minutos antes. Mostrei para Carla, mas sua reação foi ainda mais estranha. Ela olhou diretamente para a poltrona e insistiu que não estava vendo ninguém ali. Pensei que Carla estava fazendo alguma brincadeira de mau gosto comigo,
Então chamei Paulo Roberto para resolver a situação. Quando o comissário-chefe chegou e olhou para a poltrona 23A, ele também disse que não havia ninguém sentado ali. Segundo ele, a poltrona estava vazia desde a decolagem. Isso me deixou completamente desconcertado. Eu estava vendo claramente um passageiro sentado na poltrona, um homem bem vestido e educado. Mas meus 2 colegas de trabalho insistiam que não havia ninguém ali. Comecei a questionar minha própria sanidade mental. Será que o cansaço dos voos estava me fazendo alucinar? Decidi conversar diretamente com o passageiro para esclarecer a situação. Me aproximei novamente da poltrona 23A e perguntei ao homem se ele poderia me mostrar seu cartão de embarque. Ele sorriu novamente de forma muito compreensiva e disse que, claro, seria um prazer ajudar. Procurou nos bolsos do terno e me entregou um cartão de embarque perfeitamente normal. Olhei o documento e todas as informações pareciam corretas. Voo correto, data correta, poltrona 23A, nome do passageiro constando como Antônio Silva. Mas quando mostrei o cartão de embarque para Carla e Paulo Roberto, eles me olharam como se eu estivesse segurando um papel em branco. Segundo eles, eu estava com as mãos vazias, fingindo segurar alguma coisa. A situação estava ficando cada vez mais surreal e perturbadora. Eu conseguia ver e conversar normalmente com o passageiro. Conseguia ver seu cartão de embarque, mas meus colegas de trabalho não conseguiam ver nada. Era como se o homem existisse apenas para mim, como se eu fosse a única pessoa na aeronave capaz de perceber sua presença. Paulo Roberto, preocupado com meu comportamento, sugeriu que eu deveria descansar um pouco na galley e deixar que ele e Carla cuidassem da cabine pelo restante do voo. Mas eu insisti que estava bem e que realmente havia um passageiro na poltrona 23A que precisava de atenção. Para tentar provar que não estava imaginando coisas, decidi verificar a lista de passageiros embarcados. Fomos até a galley e Paulo Roberto abriu a documentação do voo. Procuramos pelo nome Antônio Silva na lista oficial de embarque, mas não havia nenhum passageiro com esse nome no voo. A poltrona 23A constava como não vendida, oficialmente vazia. Isso me deixou ainda mais confuso e assustado. Como era possível que eu estivesse vendo e conversando com um passageiro que não existia na documentação oficial do voo? Como ele havia conseguido embarcar sem passar pelos procedimentos normais de check-in e segurança do aeroporto? Voltei mais uma vez para a fileira 23 para tentar entender o que estava acontecendo. O homem continuava lá, tranquilo, olhando pela janela. Desta vez, decidi fazer perguntas mais diretas sobre como ele havia embarcado no avião e por que seu nome não constava na lista oficial de passageiros. O homem me olhou com aqueles olhos claros e transparentes e disse algo que me gelou completamente. Ele explicou com a mesma voz calma e educada que não havia embarcado no aeroporto como os outros passageiros. Disse que havia entrado no avião durante o voo, quando estávamos sobrevoando a região de Brasília. Perguntei como isso era possível. Como alguém poderia entrar numa aeronave em pleno voo a 40 mil pés de altitude? Ele sorriu novamente e explicou que nem sempre as regras físicas que conhecemos se aplicam a todas as situações. Disse que havia algumas pessoas que podiam viajar de maneiras diferentes das convencionais. Nesse momento, comecei a suspeitar que não estava lidando com um passageiro normal. Perguntei diretamente se ele estava vivo, se era uma pessoa real como as outras. O homem fez uma pausa longa, olhou pela janela e depois me disse que essa era uma pergunta muito interessante, mas que a resposta dependia de como definíamos estar vivo. Ele me contou que havia sido piloto comercial durante 40 anos, que havia voado naquela mesma rota São Paulo-Manaus centenas de vezes durante sua carreira. Disse que amava tanto a aviação que, mesmo depois de partir, continuava fazendo aqueles voos que mais gostava durante sua vida profissional. Entendi então que estava conversando com o espírito de um piloto que havia morrido, mas que continuava viajando nos aviões por amor à aviação. Era uma situação completamente fora da minha compreensão de realidade, mas de alguma forma fazia sentido com tudo o que estava experienciando. Perguntei por que apenas eu conseguia vê-lo e conversar com ele. O homem explicou que nem todas as pessoas têm sensibilidade para perceber presenças como a dele. Disse que eu provavelmente tinha algum tipo de receptividade especial para essas situações, e que era por isso que ele havia escolhido se manifestar para mim. Durante os próximos 30 minutos tivemos uma conversa fascinante sobre aviação.
Ele me contou histórias de voos que havia pilotado décadas atrás, sobre como a aviação comercial havia mudado ao longo dos anos, sobre lugares no Brasil que ele havia conhecido através dos voos. Era uma pessoa encantadora, cheia de conhecimento e experiência, mas também me alertou sobre coisas estranhas que às vezes aconteciam em voos noturnos. Disse que existiam outras presenças que também viajavam nos aviões, mas que nem todas eram tão benevolentes quanto ele. Explicou que eu deveria ter cuidado e sempre confiar nos meus instintos se sentisse algo errado durante voos futuros. Por volta das 2 da manhã, ele me disse que estava na hora de descer. Perguntei como ele faria isso, e ele explicou que desceria em Brasília como fazia sempre. Disse que aquela cidade havia sido muito especial na sua carreira de piloto e que gostava de parar lá durante suas viagens póstumas. Perguntei se eu voltaria a vê-lo em voos futuros. Ele disse que talvez, se eu continuasse voando na rota São Paulo-Manaus e mantivesse minha sensibilidade aberta para essas experiências. Me agradeceu pela conversa agradável e disse que havia sido um prazer conhecer um comissário tão atencioso e respeitoso. Nesse momento, senti uma mudança na pressão da cabine, muito sutil, como se alguém tivesse realmente deixado a aeronave. Olhei para a poltrona 23A e ela estava vazia. O homem havia desaparecido, deixando apenas o assento arrumado como se nunca tivesse sido ocupado. Fiquei alguns minutos observando a poltrona vazia, tentando processar tudo o que havia acontecido. Havia sido real? Havia realmente conversado com o espírito de um piloto? Como explicar uma experiência tão vívida e detalhada se fosse apenas imaginação? Voltei para a galley, onde Carla e Paulo Roberto estavam terminando a limpeza após o serviço noturno. Eles me perguntaram se eu estava me sentindo melhor e se havia resolvido a questão do passageiro imaginário. Decidi não insistir no assunto, porque sabia que eles não acreditariam na história real. O restante do voo para Manaus transcorreu normalmente. Aterrissamos pontualmente às 4h50 da manhã. Os passageiros desembarcaram e seguimos os procedimentos padrão de finalização do voo. Mas eu não conseguia parar de pensar na experiência que havia tido com o misterioso passageiro. Nos dias seguintes, fiz algumas pesquisas discretas sobre pilotos que haviam trabalhado na rota São Paulo-Manaus ao longo dos anos. Encontrei registros de vários profissionais que haviam pilotado aquela rota durante décadas, mas um nome chamou minha atenção: Capitão Antônio Silva. Um piloto que havia trabalhado na aviação comercial brasileira por 40 anos exatos. Descobri que o capitão Antônio Silva havia falecido 5 anos antes da minha experiência, vítima de um ataque cardíaco em casa. Ele era conhecido entre os colegas como um profissional extremamente dedicado e apaixonado pela aviação, especialmente pelas rotas para a região amazônica. Havia voado São Paulo-Manaus mais de 1000 vezes durante sua carreira. As informações coincidiam perfeitamente com tudo que o homem havia me contado durante o voo. A idade aparente, o tempo de carreira, o amor pela rota, o conhecimento detalhado sobre aviação. Era como se o espírito do capitão Antônio Silva realmente estivesse continuando a voar nas rotas que mais amava. Essa descoberta confirmou para mim que a experiência havia sido real. Não foi imaginação, não foi alucinação causada por cansaço. Eu realmente havia conversado com o espírito de um piloto falecido que continuava viajando nos aviões por amor à profissão. A partir daquela experiência, comecei a prestar mais atenção em detalhes estranhos durante voos noturnos. Desenvolvi uma sensibilidade maior para perceber presenças incomuns na cabine, mudanças sutis na atmosfera, passageiros que pareciam não se encaixar completamente no padrão normal. Descobri que não era o único profissional da aviação a ter esse tipo de experiência. Conversando discretamente com colegas de trabalho mais antigos, soube que vários comissários e pilotos já haviam presenciado situações similares em voos noturnos. Passageiros que apareciam e desapareciam, vozes vindas de poltronas vazias, sensações de presença em cabines supostamente desocupadas. Parece que a aviação, especialmente durante voos noturnos de longa distância, é um ambiente propício para esse tipo de manifestação. Talvez seja a altitude, talvez seja o isolamento no ar, talvez seja a própria natureza especial dos aviões como espaços de transição entre lugares e dimensões. Paulo Roberto, depois de alguns meses, confessou que também havia percebido algo estranho naquela noite, mas que preferiu não comentar para não me deixar mais nervoso.
Disse que havia sentido uma presença diferente na cabine, mas que não conseguiu ver nada concreto. Carla também admitiu mais tarde que havia sentido uma energia estranha durante aquele voo, mas que atribuiu ao cansaço. Hoje, 15 anos depois de começar na aviação, abordo voos noturnos com uma perspectiva completamente diferente. Mantenho sempre respeito por possíveis presenças que possam estar viajando conosco e procuro ser prestativo com todos os passageiros, sejam eles visíveis para todos ou apenas para mim. Aprendi que a aviação comercial é muito mais do que transporte de pessoas de um lugar para outro. É também um espaço onde memórias, paixões e vínculos profissionais podem transcender as limitações físicas da vida. Pilotos e comissários que amaram profundamente a aviação, às vezes continuam voando mesmo depois de partir, mantendo sua dedicação aos céus e aos passageiros. Nunca mais encontrei especificamente o capitão Antônio Silva, mas já presenciei outras situações similares em voos noturnos. Sempre que isso acontece, procuro ser respeitoso e prestativo, entendendo que estou lidando com almas que escolheram continuar servindo à aviação, mesmo após a morte física. Essa experiência me ensinou que existem aspectos da profissão de comissário que vão muito além do treinamento formal que recebemos. Precisamos estar preparados não apenas para emergências técnicas e médicas, mas também para situações que desafiam nossa compreensão convencional de realidade. A aviação é um mundo onde o impossível às vezes se torna possível, onde as regras normais da física e da lógica podem ser temporariamente suspensas. Como profissionais do ar, devemos manter mente aberta para experiências que nosso treinamento técnico não consegue explicar, mas que fazem parte da realidade complexa e misteriosa dos voos comerciais. Cada vez que faço aquela rota São Paulo-Manaus, especialmente nos voos noturnos, lembro do capitão Antônio Silva e da conversa extraordinária que tivemos. Mantenho sempre uma poltrona especial no meu coração para passageiros que podem estar viajando de formas diferentes das convencionais, mas que merecem o mesmo respeito e atenção que dedico a todos os outros.